Sr. Professor, sempre que se fala de Eduardo Lourenço, há um pormenor que me parece curioso, que é o facto de ter nascido numa pequena aldeia. Disse sempre Eduardo Lourenço nasceu numa pequena aldeia. E com uma certa razão, porque é um momento em que somos, mesmo numa aldeia pobre, como era realmente a nossa, não é? Ainda será, todos nós somos sobreprotegidos, não é? Pela afeição dos pais, das tias, etc., toda a gente. Bom, o que mais me ficou dessa aldeia é que naquela aldeia era uma comunidade. Quer dizer, eu não tenho ilusões nenhumas do que possa estar por trás dessa aparente comunidade. Mas era uma participação em valores comuns, não é? E enraizados no tempo, não é? Há séculos. Não é? Crença, não é? Mais ou menos partilhada por toda a gente. Não é? Embora já eu nasci ainda no tempo da República. Eu nasci, creio eu, no ano em que morreu Guerra Junqueiro. Eu faço alusão hoje à minha intervenção. Que foi um poeta tão célebre no seu tempo, como nenhum outro tinha sido até então, tirando o Camões, mais popular do que o Camões, e que era aqui vizinho nosso, sabe, de Foscou. Nasceu em 1923, ele no tempo da República, que era uma atmosfera um pouco diferente, não é? Em que toda essa um Portugal diferente, tinha nascido com a República, não é? Ainda se sentia isso nas escolas. Eu ainda tive uma escola republicana, quer dizer, com muitos exemplos de ética, mas não propriamente explicitamente de implicação religiosa, não é? Mais moral, não é? Não vivia Portugal naquela altura, também não era um exemplo de país realmente muito desenvolvido e sobretudo capitalista, já como eram outros países realmente na Europa, não? De maneira que nasci num país que não existe já. E a Guarda, o que é que representa para a criança Eduardo Lourenço? A Guarda, viveu na Guarda até aos 11 anos, antes de ir para o colégio militar, não foi? Eu escrevi isso. A Guarda foi... Eu vim fazer a terceira classe à Guarda. Porque o meu pai, que era militar, não? Sim, capitão. Ia de uns sítios para os outros. Não? Ele tinha sido colocado aqui, eu acho que foi quando ele passou de aspirante passou de sargento, quando eu nasci, passou a aspirante aqui na Guarda. E, portanto, eu fiz aqui a terceira classe. E fui fazer depois a quarta classe a São Pedro. Não? E com o exame em Almeida. A Guarda para mim foi a cidade. A ilusão de algo de outra dimensão? A diferença era tão grande, não é? Daquela pequena aldeia, não é? Que não tinha nada, não tinha. A maior surpresa era chegar a um sítio e carregar um botão e ter luz. Não é? Coisa que em São Pedro do Seco, esse gesto, não é? Bem, para quase 50 anos, não é? Para que se repita. Não é? A eletricidade e a água ainda mais tarde. A água só em São Pedro do Seco, quando foi da presidência aberta do Tomás Soares. E andavam eles a abrir aqui as valas, não é? E a aldeia estava completamente... não havia lá ninguém. Praticamente naquela estava tudo nos campos, não sei. Portanto, é um mundo que realmente já não existe. Não? Porque nada é parecido. Não? Estes 50 anos não modificaram o mundo. Não digo que nós sejamos o exemplo da globalização, mas até isso realmente chega. Basta ter televisão para estar conectado com o mundo inteiro. Então, quem tem internet... Claro. E hoje, como vê esta região? Hoje que é um visitante ilustre... Esta região, bom, primeiro ao nosso país, bom, que curiosamente um país... Para quem nasceu naquele tempo, naquela aldeia, um país parece-me rico. Não é? Quer dizer, eu estou lá fora num país que é rico, não é? A França, o tem uma tradição, enfim, de bem-estar e de organização realmente superior à nossa, como todos nós sabemos, não? Para o qual os nossos portugueses aqui da fronteira, não? Foram nos anos 60, não? Mas quando chega a Portugal, não é? Agora é menos, por exemplo, havia
foi sempre notado que havia uma grande diferença que atravessava a Espanha e chegava a Portugal. Mesmo a partir do século XVIII, sempre parecia que a Espanha era mais pobre do que nós. Coisa curiosa, não era verdade, mas parecia, talvez porque nós estamos confrontados aqui com uma espécie de deserto. Um deserto, mas que é um deserto rico. Tem muito trigo e essas coisas todas. E de repente entra-se aqui numa coisa mais ajardinada, não é? Um país mais ajardinado, apesar do nosso ser uma terra de granitos e de pedras, etc. Mas agora, quando se desembarca em Lisboa, os estrangeiros não percebem nada do discurso que anda a funcionar sobre Portugal, nem percebem nada. Bom, não só que Lisboa é uma cidade maravilhosa, não é? Tão bela como qualquer outra cidade da Europa, das mais belas, sem dúvida nenhuma. O parque automóvel é uma coisa que penso que nenhum país está, não é? A não ser Mónaco, não é? Em relação a Mónaco, ou realmente a Flórida, de tantos carros e tão boas marcas, mas é que ninguém sabe onde é que está esta famosa crise. Não é? E, portanto, nós temos a ideia que ela nos caiu do céu. Não é? E, de algum modo, é verdade, porque ela é um pouco induzida, enfim, por tudo a gente sabe, da crise que está no centro do sistema, não é? E que nos arrasta. Isto está e estará. O professor pensa que Portugal é um destino ou Portugal tem um destino? Que é um destino, é um destino já com enfim, com um tempo para saber que foi um destino com expressões diversas ao longo do tempo, não é? Porque realmente a história nós temos tendência a vê-la como uma espécie de comboios que seguem realmente uns aos outros. Não é assim que as coisas realmente se passam, não é? Cada novo tempo que vem, não é? Recicla realmente os outros tempos, opõe-se ou escolhe, faz outras escolhas diferentes das gerações anteriores e assim. Bom, temos uma história que é, na história europeia, realmente uma das menos dramáticas. A gente pensa em países mal situados, entre dois colossos, não é? que os dividiram, retalharam, que é o caso da Polónia, e a Polónia é um grande espaço, enorme. Mas nós não, tivemos este consciencioso com a Espanha, né? Que é sempre, que deixou de ser hoje um dado, não é? Do imaginário e dos portugueses. Os espanhóis aqui sentem-se em casa, sempre tiveram tendência a sentir-se, e nós do outro lado, não é? Visitar uma casa rica, não, ao lado, eu penso que Portugal, quer dizer, o facto de termos já tantos séculos de história, etc., não é? E de termos tido momentos de o sentimento que íamos perder a identidade, a identidade política, não é? Realmente se perdeu durante algum tempo. Na verdade, é uma espécie de garantia que nós temos de que o povo português foi capaz, durante estes séculos, de encontrar soluções, não é? As mais, mesmo nas situações mais. Agora, o problema é que agora estamos confrontados com uma coisa nova. Portugal foi o primeiro país que saiu da Europa. De algum modo, a palavra Europa devia ter sido atrás, porque as coisas só são vistas de fora. Não é? Quem viu primeiro de fora não foram os portugueses que começaram a afastar-se daqui e saíram. Quer dizer, onde a Europa foi vista, devia ter sido vista, e podia ser vista lá de cima da Ilha do Pico. Não é? Da Ilha do Pico, então, é uma coisa lá ao longo chamada Europa. Não é? Até lá, a Europa é a Europa. As coisas, quando nós estamos dentro das coisas, as coisas não têm essa objetividade externa. Não é? De maneira que nós somos, ao mesmo tempo, europeus, sempre fomos, mas europeus muito especiais, não é? Porque, por razões óbvias de história, não é? Numa certa altura, não é? Os dirigentes do país pensaram que devíamos ir para outro sítio, fazer vida, não era para descobertas, como se fez no século XVIII, não é? Mas era para comerciar, encontrar sítios de comércio. Não é? Bom, e depois, a portuguesa, embora isso levasse 100 anos, não, é? Não fizemos a coisa por menos. Não é? Nós podíamos ir. O problema é que tínhamos um obstáculo à nossa frente. O obstáculo era o Islão.
contra o qual Portugal se definiu como uma parte da Espanha. Não é? Portanto, não podíamos fazer comércio, ou pouco, não é? Com o Mediterrâneo do outro lado. Não é? Fomos à Índia, não é? Mas levámos 100 anos para chegar lá. 100 anos. Os espanhóis tiveram uma sorte, não era sorte deles, era sorte dos genovês, ao serviço de toda a gente. Sabe, o Colombo, que nós 100 anos para chegar à Índia, e ele em 3 meses chegou a um continente que ninguém sabia que existia, não? Miticamente que tinha existido. E isso, e a nós aconteceu-nos a mesma coisa, não? Mesmo quase, porque já sabíamos que existia isso. Os portugueses foram os primeiros que souberam que o Colombo, até porque quando veio da América, chegou aqui a Lisboa. É um mistério porque é que não ficou logo preso. Mas explica-se porque, na verdade, a corte de Castela não estava muito a par de tudo o que se fazia aqui. Tinha os espiões, não sabia tudo. Não é? E, de resto, as relações tinham sempre o máximo boa vizinhança possível, realmente, com Castela. Mas que podia fazer isso. Mas a verdade é que esse senhor, não é, podia ter feito isso ao serviço de Portugal, mas isso foi... Nós estávamos adiantados demais, não é? E achávamos que aquilo que ele estava, parece que era uma coisa que não justificava em relação aos conhecimentos, não é, que existiam nessa época. E ele fez a aventura que, de facto, chama isso de coup de dé, a jogada de dados mais extraordinária da história. Não? Saiu da sorte grande. Não é? Bom, e a nós também nos saiu relativamente porque encontramos um espaço, não é, que é hoje o espaço por excelência da nossa língua, que é o Brasil. Mas não estava lá o português, nós é que levámos para lá, os portugueses é que se levaram com a língua para lá. Mas agora, o problema é que durante 3 séculos a nossa história conexa com essa história sobretudo da colonização brasileira, que eu chamo autocolonização, e provavelmente foi bastante diferente da colonização espanhola. Não? Os espanhóis encontraram-se com culturas que eram culturas muito estruturadas, uma espécie de Romas sobreviventes, impérios, aztecas, maias, etc. E nós encontrámos-nos com uma terra onde os habitantes ainda estavam num estádio de maior simplicidade, de estruturas, sem vilas, sem cidades, um estado nómade, por assim dizer. Bom, os portugueses instalaram-se, deixaram-se lá ficar. E isso deu o Brasil, ao fim destes séculos todos. Simplesmente o Brasil, já há muito tempo, no meu tempo ainda se ia para o Brasil. O Brasil era o sítio para onde se podia ir, tentar vida. Tive um tio do meu pai que viveu no Brasil com pouco sucesso, do resto. Mas hoje é o contrário, hoje são os brasileiros que vêm aqui. Uma coisa para mim misteriosa, porque é que, sendo o Brasil hoje um dos países, enfim, tão importantes e emergentes, e os nossos restaurantes e tudo está cheio de gente nova que vem saber Portugal. Isto é a primeira vez que acontece na história portuguesa. Ora, uma vez que nos retirámos da África, nos obrigados a retirar-nos, realmente nós não temos saída saídas históricas desse género, de ir para outros sítios. Não? Acabou-se. Realmente é por isso que estas fantasmagorias, não é, que a gente manda passear os europeus, não é? A senhora Merckx, vão passear, etc. Não é? Tudo isso são coisas de quase infantis, mas de reflexos simpáticos. Não é? Não quer que os sujeitos estejam aqui a mandar à nossa casa, não é? E a gente está dependente deles. Ora, o problema é que a Europa, ela é que ela vive numa comunidade, num sentido forte do termo, mas é qualquer coisa que quer ser isso. Não é? E estamos ligados todos uns com os outros. Não é? Bom, o resto do mundo está todo ligado. Então não se revê na afirmação corrente que o Portugal, o seu futuro, passa pelos PALOP?
uma coisa, é um reflexo normal, porque durante tantos, não foram tantos assim de presença, é muito recente. Os nacionais, embora estejamos lá desde o tempo de Dom João II, a verdade é que a ocupação, quer de Angola, quer era só na costa, não é? E a de Moçambique é extremamente recente, não é? Mas, enfim, realmente o laço que se criou com os países é imenso, não é? E olha, São Pedro do Seco é um exemplo disso, não é? São Pedro do Seco, não agora já, São Pedro do Seco, havia várias aldeias, vários São Pedros, não é? Sobretudo em Moçambique. Havia muito mais gente nossa do que havia na nossa aldeia. E estão lá. E ficaram lá. Estão lá nos seus cemitérios. Ninguém os repatriou. Talvez seja melhor para eles ficarem lá. Numa grande terra que eles amaram, porque os portugueses iam para aquelas coisas convencidos que aquilo que era deles. Não? E deles para sempre. Deles era e eles deles. Não? Mas as polarizações nunca falham inteiramente, a não ser as mais horrorosas, medonhas, não? Sempre ficam coisas, laços. Não? No nosso caso, laços imensos. Não há dúvida nenhuma. A gente sente que depois que acabou esse momento mais dramático, pós-independência de Angola e de Moçambique, não? Que uma parte da classe, os empresários, banqueiros, etc., o que eles querem é ver se põem um pé, não é? Nestes territórios imensos que não têm ainda quadros suficientes para já têm os deles, mas enfim, mas seria interesse para eles e da parte dos portugueses também de ter novo relacionamento com esses países. Mas não é a saída para a crise que nós estamos atravessados, uma parte. Não é assim, para já não é assim. Nós vive uma crise sem precedentes. Mas acha que a culpa, se é que se pode falar em culpa, será dos políticos ou será dos portugueses? Eu acho que é efetivamente toda a gente. Na nossa história, a geração de 70, a famosa conferência do Antero, diz que a famosa frase que o nosso drama era a nossa história. Mas a nossa história somos nós, não? É a história de todos nós. Não? Mas é que era um pouco, mas quer dizer, como que só nós tivéssemos um drama com a história. Mas todas as nações, mas sobretudo aqui no Ocidente, têm dramas. São dramas. A história é um drama, a vida humana é um drama. Não? E as sociedades e os países são outros dramas, de outra dimensão. É que eu penso que nós não temos outra saída do que tentar estar à altura das exigências que esta construção europeia vai pondo a cada um dos países da Europa. Não há mais outra saída. E qual é que é o futuro deste país? Um país que está na mão dos criadores, que tem estes compromissos agora com a famosa Troika. Que futuro podemos ter como Estado? Não digo como nação, como Estado. Como nação, supostamente temos os valores culturais e históricos que estão por trás. Se nós formos muito radicais, eu não pertenço propriamente a essa família, embora devia pertencer, porque os filósofos devem pôr os problemas sempre de raiz, mas nós temos sempre que o nosso caso é único, etc. Na verdade, as diversas nações europeias têm todas realmente um problema de se readaptarem a esse mundo cujo centro já não é a Europa, não é? Como foi durante séculos. Não é? Todos os problemas se resolviam aqui ou próximo com os vizinhos, ou os vizinhos dos vizinhos, etc. Só no século XVIII é que houve uma guerra europeia, propriamente dita, que é a Guerra da Sucessão de Espanha. Não é? Até lá eram as guerras dos vizinhos. Uns os mais povoados, que é o caso da França, durante muito tempo, etc., tinha uma certa hegemonia, até que a Alemanha, essas coisas todas. Bom, nós temos nessa Europa, e dessa Europa é que temos de encontrar a nossa solução. De resto, a Europa está cá. Nós durante muito tempo habituámos a pensar nós e a Europa.
E nós, quer dizer, das duas maneiras. Uma negativa, quer dizer, nós somos os últimos, a última roda do carro, não é? Ou nós somos à parte, temos uma história realmente diferente, temos uma história de expressão, que foi de expressão mundial, etc. Não é? E, portanto, isso devia servir, mas isso sozinho todo esse passado glorioso, não é? Nós já não estamos num tempo, não temos as esquadras do Gama e do Albuquerque, não é, para ir buscar especiarias a outros sítios. As coisas, o mundo mudou de maneira fantástica. Não há romance nenhum que seja tão fantástico como a própria história. E nós temos de encontrar a nossa saída. De resto, eu penso que, curiosamente, já nos últimos, mesmo com a própria guerra de Angola e de Moçambique, e depois a seguir a Revolução de Abril, não é? Que Portugal sofreu uma evolução enorme, que é um outro Portugal. Um Portugal que justamente muito mais europeizado, no sentido em que nós pensávamos que éramos pouco europeus, comparados com os modelos que o Sérgio me dizia, quer dizer, a França, fundamentalmente, a Inglaterra, não é? Etc. Não é? Ora bem, agora não, realmente não há ninguém que venha aqui a Portugal, não é? E que sinta que este Portugal é uma espécie de África, qualquer, de verdade, e mesmo a própria África também está nas suas modificações. Provavelmente daqui a uns anos Xangais e Hong Kong na própria África, né? Nos países que tiverem mais recursos, petróleo, coisas desse género. E nós somos, não temos outro modelo aqui como nós podíamos ter. Então, se tivéssemos escolhido um modelo de ser uns aliados privilegiados dos Estados Unidos, por exemplo, ser uma espécie de, já houve aqui há uns anos, uma das expressões era que nós podíamos ser o Porto Rico da Europa. Todas as hipóteses não são agradáveis, menos essa. Isto é um velho continente, um velho país, uma velha história. Somos herdeiros do Império Romano. Eles também se reclamam disso, realmente, dos Estados Unidos. Ao segundo e terceiro grau, e agora, realmente, mesmo no primeiro. Não, o nosso destino é realmente na Europa. Há uma... Nessa visão da integração na Europa, ou de essa pertença à Europa, acha que há uma distinção entre as elites e o povo? Uma forma de pensar diferente? Que leva... Sempre houve. Sempre houve. Mas aqui é mais nítida, não? Porque, imagina, por uma razão simples, é uma razão cultural, não? Porque há uns 50 anos, parece, não sei, a percentagem de gente que não tinha acedido ainda realmente ao ensino secundário, não é? Era muito forte, portanto não tinham informação, não é? Do que se passava noutros sítios, do que se passava inclusive no seu próprio país. Os Pirineus não começavam nos Pirineus, os Pirineus começavam aqui em São Pedro do Rio Seco, Almeida, etc. Não é? E a nossa Nova Iorque é Lisboa. Não é? E, por resto, as saídas durante muito tempo da gente da minha terra era irem para Lisboa. Não é? Faziam a tropa, não é? Tinham mais algumas letras, não é? E era para ir para Lisboa, para a Carris, para a polícia, para isto e para aquilo e tal. E salvarem-se da terra. Não é? Salvarem-se da terra, que é a nossa herança milenária aqui nestes sítios, não é? E que é onde eu vim e onde tinha muita gente daqui. Não é? E, portanto, não... Agora diz que em relação a... É verdade. Mas, a verdade, hoje também isto também está muito modificado, não é? Porque isso eu ia lhe perguntar, porque... Nos últimos 25 anos, não é? Houve uma subida de informação, não é? Que eu não sei medir, não sou sociólogo, não sou politólogo, não é? Mas quer dizer, há uma informação que toda a gente partilha, não é? Que lhe é fornecida de todos os meios, mesmo oralmente, através da televisão, através da rádio, etc. Não é? Portanto, hoje já não é esta separação. Então,
e já nem se, ainda se nota, mas já não se nota como se notava no meu tempo, não é? Em que as pessoas precisavam de ter etiquetas de classe escritas nas camisolas ou outra coisa, porque os fatos calçavam, tinham os looks, eram realmente diferentes. Havia realmente o povo, não é? Depois uma classe, enfim, que estava saindo realmente no povo, queria sobretudo não ser confundida com o povo, não é? E depois havia uma classe inacessível, realmente, que mandava neste país, não é? Ou que estava ao serviço dos que mandavam, não é? E que eram nas capitais, não é? Realmente Lisboa, realmente e Porto. E o resto era paisagem, como dizia essa. Eu ia fazer uma provocação. Agora, o curiosamente é que essa imagem da paisagem ainda continua a ter uma certa evidência, não é? Porque, de facto, o Portugal se deslocou-se, já estava tendo tendências, como se fosse um navio, não é? Sair para a borda fora, não é? Deslocou-se todos para a capital, fica um grande estuário que é Lisboa, teve esse papel mesmo antes de Portugal existir. E, portanto, há de facto o litoral, sobretudo Lisboa, onde está concentrado um terço de Portugal, mas quase, não? E depois há as nossas províncias, não é? Que estão muito. Não só são a província, no sentido, enfim, quase pejorativo, como que os lisboetas, a capital, são dos países, considera aquilo que. Mas, por exemplo, esse fenómeno não se dá realmente em outros países que a gente conhece. Esse problema não. A Itália são províncias, uma ao lado das outras. Não? Nem sequer Roma, que foi a capital do mundo, não? Tem esse papel. Não? Porque a cidade mais importante chama-se Milão. Não? E todas as outras cidades são cidades que foram capitais, sobretudo capitais culturais fabulosas, não? E têm uma espécie de autonomia. É por isso que aquela pagaia, aquela confusão que reina naquela Itália, para nós é confusão, mas é uma confusão que eles gerem perfeitamente, que já funcionam assim desde o tempo de Maquiavel. Cada país tem os seus passados, a sua maneira de se gerir. Na França estão lá, uma cidade como Lyon, ou como Marselha, etc. Não estão a pensar em Paris, só falando de Paris, embora Paris tenha uma coisa, seja uma capital que nem sequer é só a capital da França, é uma espécie de uma das capitais possíveis de uma Europa realmente possível, ou Berlim, etc. Nós não temos isso, realmente, porque a coisa de Lisboa, agora um pouco menos do Porto, e toda a região do Porto, se tornou realmente muito importante do ponto de vista industrial e das pessoas que habitam, mas entre Porto e Lisboa, toda esta zona centro, e sobretudo a nossa, aqui com a Raia, não é aquela que se sente um pouco mais longínquo, não é? Mais ainda província. Nem tudo é mau nisso, não é? Acho eu, não sei. Mas eu sou muito idealista e pouco terra a terra. Porque uma pessoa não pode estar em sítios que deteste. Tem de estar em sítios onde encontra razões, não é? para se sentir bem, com a condição, evidentemente, de acompanhar minimamente os progressos, não é? Que se fazem na ordem geral no país, na Europa e no mundo. Bom, e eu penso que a Guarda, a famosa Guarda, para onde eu fui, quando eu fui para a Guarda, eu tinha 8 anos, e a Guarda tinha bem 5 mil habitantes. Não é? Essa Guarda e esta de agora, não é? São uma pequena capital, não é? Aquela é em relação porque as aldeias ficaram na mesma, não só ficaram na mesma, até diminuíram. Pelo menos a nossa. Hoje, São Pedro do Rio Seco é uma aldeia, tanto que eu percebi, de gente da minha idade, deve ser o mais velho, fazem concorrência a Manuel de Oliveira, mas são pessoas do tempo, realmente, quase não há crianças, não é? Realmente, mas muito desertificada. E ao mesmo tempo, coisas extraordinárias, com vontade de não querer perder realmente a sua energia, e estar morta, não é? Querer viver-se. Portanto, há neste momento uma grande
graças ao Dr. Luís Queiroz, de querer reativar um pouco, não, toda aquela zona, não é? Que perdeu também, curiosamente, perdeu também muito do dinamismo que havia ali, que era o dinamismo da fronteira, quando a fronteira era uma fronteira ativa. O próprio Presidente da República disse uma vez que aquele mercado que havia ali em Vila Formoso era o maior da península, de género de mercado assim, livre, transfronteiríssimo. Ora bem, isso baixou, não é? Bom, isso repercute-se em toda a zona. Não é? E isso, nós tivemos muitas vantagens com a Europa, mas nesse caso não. Nem sempre as coisas vão no mesmo sentido. De maneira que toda esta zona aqui, agora temos tendência, enfim, de querer pensar que uma certa espécie de turismo, o turismo cultural, as muralhas da Almeida, e mais isto, os nossos castelos, mais coisas. Bom, a gente faz com o que pode, não é? Mas não chega. O seu iberismo tem a ver com este facto de ter nascido numa aldeia de fronteira? O iberismo é com muitas aspas. Mais que aspas. Porque o iberismo é uma coisa que se apresentou à geração de 70 num certo momento, quando a República, a primeira versão da República aqui na Península teve lugar em 68, não é? Aqui ao lado, e portanto tinha a jovem geração naquela altura, muito extremista, muito buchista, não é? Amado Antero, não é? Pensava porque pensava que o modelo federalista, o federalismo, influência das ideias de Proudhon, ia também triunfar aqui na Península Ibérica, não é? E então, bom, essa hipótese federalista, quer dizer, no interior da Península, é uma hipótese que não me repugna se fôssemos todos nós à la même enseigne, todos no mesmo caso, não é? Porque nessa altura não havia a hegemonia, não é? Enfim, o país mais importante, que é Castela, não é? De que eles próprios sofrem no interior, porque aquela guerra deles, não é? Entre eles, ainda não acabou. Ainda não acabou. Continua a dizer que ainda estão preparados. A ETA ainda pensa que já está morta, ainda não morreu. Bom, ora, nós não queremos ETAs, não é? Aqui entre os nossos dois países, não é? E internamente ainda menos. De maneira que este iberismo é só, do meu ponto de vista, é só isto. Nós pertencemos à mesma matriz cultural. Já sempre pertencemos, desde que somos herdeiros, enfim, da cultura que os paradigmas políticos, sociais, etc., e guerreiros, e toda a ordem que os romanos nos trouxeram, não? Portanto, isso foi para a Península toda, e estão vigentes, no fundo, na nossa legislação, toda essa coisa. E depois, segunda vaga, nós ficámos a pertencer, a partir de um certo momento, da primeira grande crise, portanto, política, que abre a modernidade, que é a reforma. Os países que fizeram a reforma e os países latinos ficaram fiéis a Roma. E nós pertencemos a essa coisa, que é vista pelos outros como sempre a Europa do Sul. E é para não dizer do Magreb. Do Sul. Bom, eu tenho sempre que Hitler pensava que éramos. Não era coisa, mas para ele era um horror. Não? Nós fôssemos africanos, uma coisa parecida. Não? Já o Unamuno, por exemplo, que é nosso vizinho aqui, não? O Unamuno sempre reivindicou muito o lado africano, não é? Da península. Ele não queria, era realmente a malta lá de cima dos Pirineus viesse mandar por aí fora, com aquela arrogância racionalista e aquelas coisas, aquele iluminismo todo. De maneira que nós, esse iberismo é só isso. Quer dizer, numa hipótese tipo federalista europeu, que agora outra vez voltou à superfície, está aí no ar, por enquanto são palavras, não é? É evidente que a Europa só pode ser construída, esta Europa União, sobre dois modelos, não há, a gente não conhece outros. Não. O modelo dos Estados Unidos não é um modelo para a Europa por uma razão simples. É que os Estados Unidos, sem ser uma nação, tal como nós entendemos, não, é um continente que fala oficialmente a mesma língua, que se entende a mesma língua. E, portanto, é um ator na história, de maneira. Não.
o ator, por enquanto. Eles pensam que só são eles o ator, mas já estão enganados. Mas, enfim, por enquanto, parece verdade. Não é esse modelo. Nós só temos aqui dois modelos, que é um modelo federativo e um modelo confederativo. Uma espécie de Suíça, grande. Mas só falar da Europa Suíça fica tudo realmente gelado, estou a dizer, porque a Suíça tem esse estatuto fantástico, porque há uma espécie de acordo tácito, não é? De que aquilo que é uma reserva, não, o banco da Europa em geral, da Suíça em particular, claro, e ocasionalmente uma parte do mundo. Temos estado de acordo em que tudo isso pode funcionar perfeitamente bem, são ricos, não têm um estatuto fantástico, etc. Bom, agora, que esta Europa, desde a Rússia até aqui, um dia, não é pago, não é. De todas as formas, a criação do Centro de Estudos Ibérico, por exemplo, é sempre um bocado de resto mas essa ideia foi do resultado essa. Da sua apologia da Ibéria, não é? Exatamente. Mas eu estaria enganado. Eu penso que não. Isso veio do seguinte, porque eu, lá fora, quando estive leitor, eu estava numa secção que era estudos espanhóis e estudos portugueses. Claro, os estudos portugueses sempre secundarizados em relação aos espanhóis, etc. E a certa altura eu tive de me encarregar de História da Cultura em Espanha, História das Ideias em Espanha. E conheci melhor um pouco, não é? Enfim, historicamente, não é? A cultura de Espanha, ou das diversas Espanhas, pouco importa, e dei-me conta que a nossa própria compreensão, não é? Deixava muito a desejar se não tivéssemos em conta a totalidade da coisa. Tínhamos os mesmos problemas, as mesmas inquisições, os problemas da ordem religiosa ou não religiosa, os liberalismos que nos vieram tardiamente, tudo isso. A nossa história é uma história paralela. Não é? Umas vezes Portugal mais avançado em relação aos paradigmas europeus do que a Espanha, e de outra vez a Espanha mais do que nós, mas é uma coisa... Bom, e isso sente-se. Não, aqui de vizinhança não temos assim, salvo as pessoas das raias, não é? Que o contrabando, que era uma coisa sempre aqui que ligava os dois países, mesmo quando se combatiam. Mas nós temos uma. Se a gente, quando eu estive na Alemanha, não é? E quando estava na Alemanha e havia lá um leitor de espanhol, nós quando estávamos na Alemanha, os dois espanhóis parecíamos da mesma família, não é? Que nós existimos em função das diferenças, não é? Que se marcam. Eu não tenho nenhuma animosidade. Agora, eu não queria ter os problemas que a Espanha tem verdadeiros problemas, ainda agora, não é? Porque uma nação que teve um papel na história da Europa muito grande, durante muitos séculos, não é? E que nunca teve unidade. Como Ortega y Gasset diz muito bem. E também não tem. Nem sei se é bom tê-la, não é? Mas é um problema deles, continua a ser problema para eles. Por exemplo, a Catalunha. A Catalunha devia ser normalmente um destino paralelo ao de Portugal. De resto, para eles é o paradigma, a referência contínua é Portugal. Como é que Portugal é pequeno, é mais pequeno, menos rico do que nós, menos forte, etc. E nós não nos deixam ter bandeirinha. Mas querem ter uma bandeira, não? Ter uma bandeira. Eu percebo isso. Mas, enfim, esses já são problemas secundários, não é? Agora estamos metidos todos esses problemas são transcendidos pelo novo regime. Nós entramos numa nova forma, numa história, não só europeia, mas história mundial, que é diferente de tudo quanto conhecemos até hoje. É sequência de tudo o que se passou, mas é diferente. E estamos num momento em que as regras, os códigos que funcionavam durante séculos para isso, funcionam pouco. Ninguém sabe, está-se à espera, não sei, de Messias qualquer. Pensávamos que era o Obama, não? Pelos vistos também tem dificuldade em ser, não?
E tem sempre com esta ideia de que agora esta Europa, não é? Que durante séculos e séculos andou aí a dar ordens e foi modelo, não é? Para diversas culturas no mundo, a começar por nós. Fomos os primeiros nessa fase. Agora, essa Europa agora está sempre à espera que a salvação lhe venha parece o Sartre à procura da revolução que unificaria realmente o mundo. A revolução, enfim, a revolução. Veja a nossa reação em relação a essa, chama agora, a libertação africana, do Magreb, a Revolução do Jasmim. Esta Europa que fez uma revolução radical, não é? Há mais de 200 anos, não é? Pasmada e boca aberta, não é? Porque de repente os tunisinos também, com 200 anos atrás, também estão a fazer a revolução. Os franceses estão a pensar que estamos a fazer a revolução deles, não uma revolução que seja lá deles, exportada, sempre com esta ideia de que efetivamente a Europa exerceu esta função durante vários séculos. E esta Europa agora está verdadeiramente num estado de confusão, de indecisão muito grande da ordem política, e agora até económica e financeira, menos, eu acho que é um exagero, mas esta Europa não é ator político da maneira como foi durante séculos, e ainda não gerimos bem esta história. Não acha que isso, com os pós-modernismos e os desconstrucionismos todos que vieram na filosofia do século XX, não levaram hoje a uma autoflagelação intelectual da Europa? Não, sabe, só a modernidade já foi autoflagelante. Quando nós começamos, e essa é uma das coisas extraordinárias que fez a Europa, foi o facto de ter esta herança, enfim, que nos vem da Grécia, não é? De repensar as coisas, de criticar, de se autocriticar, etc. Não é? Ora bem, este tipo de cultura, não é, que nasceu na Grécia, na que nós chamamos de filosofia, é uma contínua crítica do estado do mundo, do próximo e de todo o estado do mundo. Bom, outras áreas, outras culturas têm a sua maneira, não é, de gerir a sua relação consigo mesmo, realmente com os outros. Não é? Que ela é, de uma maneira geral, quase toda ela ainda, não é, de matriz propriamente religiosa no sentido forte do termo, que também foi a da Europa, não é? Durante vários séculos, não é? Pelo menos até à Reforma. E mesmo, começou a Reforma. Com a Reforma e no que se segue, começou então uma espécie de crítica da própria história humana, como tal, a todos os níveis. Isto ninguém levou a coisa mais longe realmente do que a Europa. Portanto, isto é um continente crítico, autocrítico, e, portanto, um pouco masoquista, se quiser. Mas essa foi a grande virtude da Europa, disso nasceu a ciência, uma coisa realmente da Europa, propriamente. A ciência hoje não pertence à Europa, a ciência não pertence a ninguém, não tem sujeito, não? Mas começou aqui na Grécia, não? Sobretudo para nós, não? E não só. Outras áreas também tinham as ciências de outra maneira, os saberes de outra maneira, foram depois incorporados e que a Europa também se incorporou. Não? Mas a Europa tem esta especificidade. Simplesmente, a Europa não é uma nação. E não é também uma comunidade como já foi, uma comunidade cultural. Não era, a seguir à Revolução Francesa, um grande poeta e o romântico dos românticos, por excelência, Novalis, reagiram àquilo que eles pareciam que era um corte na história europeia. Ele escreveu um livro chamado A Europa e a Cristandade. A Europa ou a Cristandade. Portanto, para ele, a Europa era a cristandade, não aquela cristandade medieval, etc., que eles não podiam suscitar, mas uma nova religião, que é o romantismo propriamente dito. Que é o romantismo. É o propriamente romantismo. Ora bem, isso desapareceu do nosso horizonte, pouco a pouco.
foi triunfando foi uma cultura e uma civilização que é caso único que nós conhecemos na história, neste momento ainda, inclusive a América Latina, que é uma coisa de virtualmente laica. Virtualmente laica. Agora, nessa sequência, acha que é por isso que hoje a importância, e na literatura portuguesa, a importância do Eça de Queiroz e do Camilo Castelo Branco eles não estão postos lado a lado? Portanto, por exemplo, o Camilo Castelo Branco saiu do programa da escola do secundário como leitura obrigatória. Isso é mesmo tirar Portugal. Isso não é um bocado a vitória dessa visão laica e secular e quase elitista e excluindo essa visão isso seria, mais romântica? Teria sido mais normal que esse tipo de reações tivesse vindo. Veio alguma coisa em relação a uma espécie de querer expulsar o Camões, responsável pelas guerras da África, aquelas coisas todas. Bom, é verdade que as guerras da África, as pessoas não sabem, foram todas nas bandeirinhas turísticos dos Lusíadas. Esta é verdade, as pessoas não se dão conta. Mas veio a Revolução, mas depois, portanto, houve ali uma certa reação. Camões, enfim, foi ele que nos levou-nos para estas coisas heroicas, malucas, e realmente isto acabou mal e tal, e acaba-se com Camões. Claro, Camões não pode acabar com Camões sem acabar com Portugal, ao mesmo tempo. Bom, e com o Camilo, é a mesma coisa, tirar o Camilo é o Portugal do século XIX, não há mais outra leitura, não é? Com os Júlio Diniz, de outros mais afetuosos e mais sentimentais, que é difícil bater nesse capítulo o próprio Camilo, são realmente a literatura portuguesa, e além de baixo, uma literatura muito acessível, como é. No meu tempo era o Júlio Diniz, Camilo também estava algumas coisas. O Eça de Queiroz estava um pouco, o Eça de Queiroz sempre cheirou em enxofre, de maneira que era um pouco, era para a adolescência se iniciar num certo número de coisas que ela já sabia, mas não tinha bem a certeza que era, não ia ali, ela aprendia melhor. Mas, bom, portanto, a gente, ou essa que se nos deem os maias, a gente ainda percebe, não é? Não percebe nos primeiros anos, mas não percebe quando se chega ao 10º ano, que saia da escola sem ler o Eça de Queiroz. O resto do Eça de Queiroz tem livros os mais diferentes possíveis, não é? Mas isso não sei, tampouco. Isso é quem termina a responsabilidade do Ministério da Educação. Sim.